Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado semanalmente aqui na MIS São Paulo, né? Uma parceria da PUC com o MIS, com apoio da Fundação Santa Maria, da editora SM, e que a cada semana traz um convidado para debater conosco a ciência, a tecnologia, seus caminhos passados, seus caminhos presentes, seus caminhos futuros, e inspirado na nova estrela, né? Nova Estela, que apareceu na Renascença e modificou o modo da gente pensar, viver, olhar, respirar. E a gente espera, né, adotando esse nome, que novas estrelas, novas estelas vão aparecer agora no século XXI e também iluminar as mentes para novos caminhos aí da sociedade e da nossa ciência. Hoje nós não temos um professor da casa, como é muito comum, né? O Nova Estela conta com apoio do Programa de História da Ciência da PUC e muitos professores da História da Ciência visitam o nosso programa. Mas hoje nós temos o Joseph Brejeiro. Muito bem-vindo, Joseph. Você já esteve há pouco tempo aqui conosco no MIS, né, em outros debates. E hoje eu queria te convidar, né, a apresentar o Joseph. Ele é cofundador de um site, plataforma aí muito usada pela juventude, chamada Weedbook. A gente vai colocar aqui a legendinha do Weedbook, né? E eu queria que você contasse um pouco para nós. Eu acho que é uma experiência muito especial a sua, né? Como é que surgiu a empresa? Como é que você entrou nessa, né? Desculpa perguntar a tua idade, né? Você é mais jovem que os nossos entrevistados, né? Hoje eu tenho 30 anos. Assim, a história toda ela é tão inesperada quanto a presença do pessoal no museu. Inclusive, os últimos 2 anos aí de vida do Edbook, a ideia nasceu há 3 anos atrás, mas a gente tem aí 2 anos de produto online. Ela é repleta de surpresas. A gente continua tendo surpresas ao longo do caminho, a atração que não imaginávamos, as aplicabilidades do produto que não imaginávamos. E o começo foi tão inesperado quanto. Foi na verdade, bom, somos 4 cofundadores, né? O comecinho da história foi com apenas 3, depois veio o 4º cofundador, foi o primeiro funcionário nosso, Tipo que dos é o Beatles, Guilherme. assim? Exato. E o insight veio na realidade do Flávio, que é um outro cofundador, o fundador, né? O cara que teve a ideia. O Flávio Aguiar. Aguiar. Exato. Somos em 4, né? O Flávio Aguiar, o André Campelo, eu e o Guilherme. E todos na mesma faixa etária? Todos, coincidentemente, todos 29, 30 anos. O insight veio quando um professor da Unicamp, o Marcos Eberlin, é um professor de grande renome até na Unicamp. De que área? Da Química. Ele preside a Organização Internacional da Espectrometria de Massa. Na época eu nem sabia o que era isso, vi a saber durante a leitura do livro dele. Ele queria escrever um livro, queria que essa escrita fosse online, e ele gostaria de compartilhar os capítulos com os alunos e o networking dele, conforme ele escrevesse. Ele não gostaria de esperar o término do livro, a escrita que talvez durasse ali 1 ano, como é o costume, né? E depois publicar o livro para depois compartilhar com o seu network. Ele queria escrever um capítulo e já compartilhar, escrever outro e já compartilhar. E nós desenvolvemos esse site para ele. Vocês na época tinham o quê? Uma empresa de... O Flávio e o André, eles tinham a XY2, que é uma agência digital do interior de São Paulo. Hoje fez 2 fusões e já até mudou de nome, é a Digitale. Então, por isso que ele veio, ele era amigo pessoal do Flávio e tudo mais, ele veio pedir a eles que criassem um site, né? A gente até aconselhou na época. Foi uma encomenda do professor? Foi uma encomenda normal. Olha, preciso de um site para escrever um livro. E na época nós até, o Flávio e o André até sugeriram para ele, utilize um blog. Né? Não vou cobrar para você, amigo nosso e tal, para desenvolver um site, você pode usar um blog. E na época ele falou, não, eu quero ter a real sensação de escrever um livro, quero ter estrutura de capítulos. O blog é estranho, né? Porque você começa a ler de trás para frente. Então é uma experiência completamente diferente. Ele queria uma estrutura. Blog é blog, livro é livro. Ele queria ter o início, o meio e o fim ali do que ele estava para escrever. E desenvolvemos, colocamos no ar. Na época nem eu nem estava junto. E foi ao ar esse site, era só para esse livro que ele estava escrevendo.
Depois ele pediu mais um, mas nesse segundo ele queria que os alunos pudessem escrever junto com ele o mesmo livro, fossem todos coautores, né? E foi fácil, foi uma cópia simples do site que já existia e um segundo já estava no ar. E a ideia veio quando vários professores começaram a pedir a mesma coisa. Vários gostaram da ideia e falaram, puta, eu quero escrever um livro dessa maneira também. E aí o Flávio, na época, ele pensou, bom, por que não ter uma única plataforma em que todos pudessem ali criar o seu perfil e daí começar a escrever quantos livros fossem, né? A atração, a gente já estava meio surpreso com o tipo da escrita, mas tinha bastante gente querendo escrever dessa forma. E nós nos reunimos, aí ele compartilhou a ideia comigo, com o André, topamos na hora, a ideia era maravilhosa. E como nós éramos profissionais de mercado, de consultoria, éramos todos nerds aí da área da computação, a gente já começou a fazer os primeiros sketches da plataforma, começamos a dar um aspecto social para a plataforma fazer sentido, porque na análise toda era um escritor querendo compartilhar, passar uma mensagem adiante e haveria ali os leitores, então um poderia seguir o outro. Esse aspecto normal de uma rede social tinha que estar presente ali na plataforma. Deixa eu esclarecer uma dúvida aqui que eu acho que pode pintar. Qual que era a formação de vocês? Os três? Tudo área técnica, análise de sistemas, eu engenharia elétrica, mas o André e o Flávio análise de sistemas e mais tarde ali o Guilherme também. Ele fez marketing e propaganda na Austrália, mas ele era designer na época, hoje ele é o diretor Você, de André e o criação Flávio nosso. estudaram no Brasil. Exato, todos brasileiros, apesar do nome, né? Joseph. Joseph, mas E tudo da região de tudo brasileiro, Campinas? tudo Não. da região de Campinas, Tudo do interior. todos da PUC, inclusive. Todos da PUC? Olha. E o Guilherme só que estudou fora e se juntou a nós depois de alguns meses. Você fez o curso aqui de engenharia na PUC? Engenharia elétrica, E o Flávio e o André, análise de sistemas. Depois disso, bom, a gente começou a trabalhar muito novo, né? O primeiro programinha que eu fiz ali, eu tinha 14 anos de idade, daí eu comecei a trabalhar muito cedo, 15, 16 anos de idade já estava na área trabalhando. Na época da faculdade já trabalhava há alguns anos já na área. E o mesmo para eles, eles começaram muito cedo. Então a gente já tinha bastante experiência quando a ideia veio à tona e quando a gente começou a desenhar a plataforma toda. Foi fácil desenhar, colocar em prática ali, colocar em desenvolvimento uma primeira versão. Essa primeira versão ela foi ao ar em junho de 2012. E 2 anos agora. há 2 anos, E a gente queria ali só fazer um teste, era uma versão bem beta, bem inicial mesmo. A gente queria colocar no ar e observar como alguns poucos usuários utilizariam ali a plataforma. O problema é que 2 dias depois nós saímos no maior blog de tecnologia do mundo, que é o Mashable. Saiu uma matéria espontânea ali na capa deles, o Edbook e o YouTube dos livros. E aí blogs do mundo inteiro começaram a escrever sobre a plataforma, usuários do mundo inteiro começaram a fazer o cadastro ali, a criar livros, e era tudo muito inesperado porque nós já colocamos a plataforma em inglês desde o primeiro momento, para que não houvesse barreiras de país. A gente queria testar países diferentes, ver qual que daria mais tração. Então isso ajudou bastante. Mas foi tudo muito rápido e uma grande surpresa para nós. Em pouco tempo, assim, em 1, 2 semanas, a gente já começou a receber muitos e-mails pedindo que o Edbook fosse utilizado em escolas ou universidades, alguns escrevendo para que fosse utilizado como ferramenta para jornalismo colaborativo e nem imaginávamos como aquilo poderia ser feito. E tudo isso foi surpresa após surpresa, semana após semana, e esses últimos 2 anos têm sido de muito trabalho e muita descoberta. Para a gente entender o processo, esse período inicial, em 2012, vocês já tinham algum apoio financeiro para manter o Edbook? Não. Nós tínhamos, no final de 2011, estabelecido a data de junho, né, de 2012 para lançar a primeira versão. E era um tiro era uma aposta mesmo nossa. Eu trabalhava na FENAC, no e-commerce da FENAC, aqui no Brasil, e era uma responsabilidade grande, inclusive, que eu tinha no e-commerce todo. Eu saí do emprego, deixei tudo, joguei tudo. Jogou na lata de lixo. Exato, e me dediquei apenas ao Edbook. Foram 6, 7 meses de 100% de dedicação. Conseguimos colocar o produto no ar em junho
E 2 ou 3 meses depois veio o investimento. Aí foi até. Nós tínhamos inclusive agendado uma viagem para os Estados Unidos, Nova York e São Francisco, para aprender um pouco do mundo de startups. Nós tínhamos recentemente descoberto que éramos uma startup. E isso depois de alguns meses já trabalhando, quase um ano até, trabalhando na ideia. E Só para entender, por o exemplo, investimento quem veio era o daqui. proprietário do Ebook quando vocês lançaram? Eram três mesmo. Nós três éramos os proprietários. Mas você tinha Quem uma teve a empresa? ideia. A gente criou uma empresa no momento zero, no início de 2012, porque daí veio o primeiro funcionário, que é o Guilherme. E ele veio, tinha acabado de chegar da Austrália, ele tinha morado 7 anos lá, aprendeu o design lá e foi muito bom porque nós queríamos dar um aspecto internacional para a plataforma, queríamos que não houvesse barreiras de usabilidade, a gente estava muito preocupado com o desenho do fluxo do usuário dentro do site e tudo mais. E ele veio a calhar muito bem. Nasceu ali um grande amor por ele, pelo produto. A gente notou isso. Ele comprou a ideia junto com nós três e entrou no barco. E hoje ele é sócio nosso e é cofundador e está com a gente desde o início. Aí. Daí você estava dizendo que 3 meses depois vocês tiveram o primeiro investimento. Exatamente. Foi surpresa também porque nós fomos para os Estados Unidos para entender um pouco do mercado de startup, como que se levanta dinheiro, como que é feito o processo de investimento, como que o pessoal vende a ideia, né? E nós pensávamos que por ser disruptivo demais, por não haver um mercado semelhante ao do e-book ali já online, a gente fosse conseguir investimento apenas nos Estados Unidos. Acabou vindo do Brasil, de um grupo de Vocês foram para investimento lá, o novo, investimento inclusive. apareceu aqui. Exato. E uma turma jovem, muito boa e que deu ali um casamento deu muito certo o casamento entre o grupo de investimento e o Edbook. E é isso que tem possibilitado a gente continuar a inovar, porque a plataforma ela está no ar, mas tem muita coisa ainda a ser feita. A gente está se conectando ao mercado editorial agora, então tem muita descoberta, tem 50 maneiras de se fazer a mesma coisa e daí as decisões são tomadas por nós em conjunto. E a gente tem liberdade de ousar, de tentar caminhos novos, assim como a gente tentou desde o primeiro momento. Quando a gente criou a plataforma, a gente não estava preocupado em como o mercado operava, a gente estava preocupado em como aquelas poucas pessoas ali queriam produzir o seu conteúdo, passar a sua mensagem à frente. E é isso que deu certo. A gente conseguiu produzir uma plataforma que funcionava muito bem para as necessidades daquele grupo. E assim como iguais a eles, havia milhares de pessoas no mundo inteiro. Então a Esse gente tem que milhares manter isso. significa em números assim, ela começou zero. Começou com zero. Teve um dia no mês de junho de 2012 que vocês... Exato. O primeiro cadastrado que éramos nós foi lá e colocou a primeira mensagem, criou o primeiro livro. E foi decisão Book, nossa. estou aqui. Exato. Eu acho que, inclusive eu estava olhando hoje, uns dias atrás aí, a timeline minha, né, dentro do Edbook. E foi algo do tipo, olá, estamos online. Foi uma mensagenzinha desse tipo. E ela está lá ainda. E daí, a partir, você falou assim, 3 meses você já vai ter investimento. Qual foi o crescimento numérico? Assim, quantas pessoas... Depois nós ficamos Provavelmente os professores amigos da Unicamp lá entraram. Começaram a entrar e tudo mais. A grande tração primeiro veio de Estados Unidos, porque a plataforma estava em inglês e aqui no Brasil a gente traduziu a plataforma há 3 meses e meio atrás apenas. E aí a gente ficou... Bom, depois do investimento nós tivemos aí um período de uns 3 ou 4 meses de burocracia ali do investimento e tudo mais. A gente costuma dizer que a nossa operação começou mesmo em janeiro de 2013. Então nós temos aí de vida de operação completa 1 ano e meio de plataforma. E hoje temos mais de 200 mil usuários, 30 mil livros e nós começamos com zero. Tem livros lá em mais de 100 idiomas já. E essa é uma grande surpresa para nós. A gente não esperava ter tanto livro criado em tão pouco tempo. Usuários, até que ok, a curva está dentro do padrão de uma startup de 1 ano e meio. Mas livros isso foi uma grande surpresa realmente. Nós temos hoje cerca de quase de 80 a 90 páginas sendo criadas por hora na plataforma. Então é um volume muito grande de criação dentro da plataforma. E a adequação da operacionalidade, memória, a gente fica... Uma vez eu participei de um debate com o fundador do Waze, né? Sim. E ele conta que acho que depois de 1 ano e meio, eles tinham uma crise muito grande, porque o Waze consome uma memória
absurda, processamento. né? E... Cada carro andando, a sua trajetória é, Exatamente. é gravada, né? E tem a questão da segurança também, né? A produção de conteúdo é muito crítica a operação. Então, você tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que é produzido ali, você não pode perder de forma alguma. E existem questões legais, inclusive, de manter um histórico daquele conteúdo. Ele era assim, ele virou a Passado. versão 2, 3, 4, você tem que manter tudo isso durante muitos, muitos anos para se precaver e qualquer problema que dê, você poder ajudar usuários e empresas. E, então a operação toda é muito crítica e Ah, dinheiro é você algo mantém que... todas as versões Exato. em Cada memória. vírgula que é alterada no livro, nós pegamos o livro completo e gravamos a versão anterior no banco de dados. Esse banco de dados é um banco de dados histórico que vai ser mantido por muitos anos. A gente precisa, inclusive assim, cada mensagem que é trocada dentro da plataforma, tudo ali é guardado em versões, né? Por mais que você exclua alguma coisa, a gente tem que manter uma cópia daquilo como backup. Às vezes é uma exclusão acidental, excluir o meu livro sem querer, imagina a obra do usuário perdida ali, depois de meses de dedicação. Então a gente mantém tudo isso em cópia, é uma escrita na nuvem, esse é o grande benefício da plataforma, né? Você não perde nunca aquele conteúdo e você pode buscar versões anteriores dentro da plataforma. E assim, a plataforma ela nasceu colaborativa, né? Já nasceu com o desenho de várias pessoas poderem escrever o mesmo livro dentro da plataforma como coautores. Então, além da plataforma como um site, como conhecemos, bom, com várias páginas e tudo mais, tinha uma parte do site em especial que era muito crítica, que era o editor de texto. Nós desenvolvemos do zero, não utilizamos nenhum Word. editor de texto do mercado, exato. Mesmo porque para as necessidades que nós tínhamos, não havia nada que proporcionasse e que funcionasse de acordo. Tivemos que produzir do zero um editor bonitinho ali online e tudo mais. E É hoje é o interessante, né? grande... Porque se a gente pensar na história da informática, editor de texto, no começo você tinha muitas opções, É, até por causa da acentuação, língua, tudo. Eu me lembro que eu cheguei a usar o editor do Itaú, estou tentando lembrar o nome dele, era um cartucho que você enfiava no computador e colocava o script, acho que chama, tinha um nome se lá você do... tinha que programar toda vez que fosse... que fosse Programava o usar. editor de texto Daí toda tinha o vez que fosse WordStar, utilizar ele. né, que era uma época É, grande, até que foi indo e ficou esse Word aí que é meio... exato, ganhou a... depois foi evoluindo. Eu lembro do meu pai programando o editor de texto toda vez que ele fosse digitar alguma coisa. Mas E vocês, de repente, é interessante, na necessidade do e-book, vocês tiveram que voltar para trás e exatamente, descobrir um editor de texto novo, que é o exatamente. do E esse é o e-book. grande ponto forte da plataforma. Hoje, porque desenvolvemos do zero e temos ali o domínio da tecnologia de 0 a 100, a gente pode ir para qualquer lugar, a gente pode fazer o que quiser ali com o editor. A gente tem a propriedade da tecnologia, tem tudo muito em nossas mãos. O legal é que assim, a equipe toda ela era técnica, então não houve falhas nesse sentido. A plataforma foi desenhada nos mínimos detalhes para não haver desperdício de dinheiro na hora de você dimensionar todo o seu hardware, não ter problema de memória com o futuro, crescimento, picos, né? Como foi quando saímos no México, putz, tinha milhares de pessoas se cadastrando ali no site e por mais que não fosse previsto, desde o início nós planejamos toda a estrutura do sistema e tudo aquilo tem aguentado muito bem hoje em dia e até hoje não tivemos problema nenhum com a plataforma. Aliás, sobra, né? Você falou Tem que vocês muito para têm crescer ainda. muitas línguas, né? Exato, já batemos 100 idiomas já. E, Os livros e- eles podem ser e o escritos em editor de qualquer texto, idioma. ele está Está habilitado preparado, para os Caracteres caracteres? ocidentais, já suportamos ali caracteres orientais, mas até agora a gente Não não notou disponibilizou. nenhum livro com caracteres orientais, né, apenas ocidentais. Árabe, E hebraico, não. sim, árabe e hebraico, sim, já vi alguns, mas são poucos, né? Tem alguns idiomas em que tem 10 ou 15 livros apenas. A grande maioria em inglês, espanhol e agora em português, porque a plataforma está em português Cá há 3 estamos meses e nós meio. no Exato. MIS. E aliás, Brasil também foi uma grande surpresa. Esperávamos um crescimento um pouco mais tímido
ao longo dos meses. Já saltou para top 3 já, né? E tem crescido muito. Claro, estamos aqui, né, próximo dos usuários, é mais fácil desenvolver o mercado, mas nos impressiona a quantidade de escritores que tem, ou de pessoas que nunca pensaram em escrever e que estão gostando de escrever online, vindos do Brasil. Tudo que líamos a respeito há 2 anos atrás era de que era 80-20. No Brasil você tinha muito mais gente consumindo conteúdo do que produzindo, e em outros países chegava até a ser o contrário, tinha muito mais gente produzindo conteúdo do que consumindo. E isso se prova que há um equilíbrio nas coisas. Talvez a difusão da notícia, de haver uma plataforma que você possa compartilhar, uma plataforma específica para textos mais longos, aí se essa informação chega às pessoas, elas começam a utilizar. A gente tem muito usuário conectado hoje na internet, não há barreira nenhuma para alguém sentar ali e começar a escrever alguma coisa. Então o crescimento no Brasil tem sido assim também uma grande surpresa para nós. Vai além da expectativa, mostra uma atração muito grande. Isso é muito interessante, a gente tem uma preocupação, eu tenho tanto no Nova Estela, aqui no programa, no bate-papo, como em várias atividades que eu desenvolvo da leitura, né? Quer dizer, no Brasil a gente carece, assim, de uma tradição de leitura, principalmente de massa, né? Sim. A gente tem televisão, é um fenômeno de massa, né? Nosso futebol, a música. Mas leitura não, né? A leitura não, né? E, Exato. de certa forma, o e-book pode ser um canal importante nesse processo, porque ele tem um atrativo, como você falou, que o cara se sente, enfim, é ele que está fazendo o livro dele, né? Exato, e ali a coisa é justa, né? O que importa é o conteúdo, não importa muito quem escreveu, não é a fama de quem escreveu que vai trazer tração ao conteúdo. O conteúdo tem que ser bom para que as pessoas compartilhem e que permaneçam lendo aquele conteúdo página após página, capítulo a capítulo. Ah, não dá para milhares e milhares de pessoas mentirem a respeito de um mesmo livro, dizerem que estão lendo se não estão lendo, e permanecerem horas presos àquele conteúdo, se aquele conteúdo não for bom. Então a plataforma oferece uma forma justa do que é bom ganhar luz ali e ficar em mais evidência, em mais destaque, e o que não é bom e que ainda precisa ser refinado e precisa de um... Tem muito livro ainda em construção, né? Ele vai ter feedback, ele tem o pessoal dando essas opiniões de volta para o escritor. Isso é o que mais movimenta a plataforma, inclusive. Não é nem o livro completo, é o livro ainda In progress. em progress. Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai voltar aqui no Nova Estela para aprofundar mais um pouco sobre características da plataforma, histórias que já aconteceram, Sim, personagens. tem Mas eu muitos. queria hoje, para a gente focar, né, um pouquinho voltando à startup, né? Sim, Quer dizer, o Edbook é uma empresa, tem os 4 sócios, tem os investidores. Hoje em dia eu já conheci vários funcionários, né? exato, nossa equipe Quantas, cresceu. quantas pessoas tem? Temos mais umas 3 pessoas. Inclusive nós crescemos e diminuímos. Começamos a aprender muito com as startups do Vale do Silício. Começamos a ir muito para lá. Abrimos um escritório em setembro do ano passado, de 2013, em São Francisco, para poder estar mais próximo das grandes startups e dos grandes investidores dos Estados Unidos. Entendemos que é, é notório a grande qualidade que toda startup que é desenvolvida nos Estados Unidos traz aos produtos. Queríamos aprender isso, e isso é muito cultura, é muito dia a dia. A gente tinha que aprender como que uma startup acontece no dia a dia para daí aplicar o mesmo modelo na nossa empresa. Então nós crescemos muito rápido em termos de quadro de funcionários e percebemos que aquilo não era saudável, que ninguém fazia aquilo em tão pouco tempo, e voltamos atrás, diminuímos a equipe para... Tem uma essência ali que rola no meio de uma equipe menor, que é necessário nos primeiros anos de vida de uma startup. E a gente se espelha muito nas startups do Vale para tocar o nosso dia a dia. Temos a nossa identidade própria, é completamente diferente, não há outra startup igual ali fazendo a mesma coisa, então os desafios são muito peculiares. Então a gente tem a nossa própria identidade, mas é uma startup. Se você entra no nosso escritório, você vê, é uma startup, é completamente diferente de uma empresa.
o dia a dia é muito diferente mesmo, é muito dinâmico e Uma jovem. última pergunta ainda sobre a startup, que obviamente muita gente que está nos vendo agora aqui na televisão deve estar perguntando assim, e dinheiro? Não vai ter uma hora que tem que, É, além dos investidores, não tem que... nós aprendemos isso, inclusive, de segurar a ansiedade. Tem a fase de crescimento, tem a fase de monetização da plataforma, tem que ser respeitada cada uma dessas fases. Se você, de repente, se afobar demais em monetizar a plataforma, de repente você dá o tiro Queima. errado e daí não tem como consertar a trajetória de novo. Então, temos investidores, temos outros investidores que vão se juntar a nós. Então, tem aí 2, 3 anos de vida da Fôlego. startup que precisam ser respeitados, né? Mas a monetização está próxima de chegar, enfim. Essa é a grande questão de toda startup que nasce, né? Quando ela nasce, ela precisa provar que ela é rentável, que ela tem futuro e que vai dar dinheiro no futuro. Hoje estamos muito preocupados com o produto, muito preocupados em atender a necessidade do usuário que está ali dentro e crescer, porque se você cresce de forma viral, é a prova de que você está fazendo certo o produto, de que a necessidade está encaixando muito bem com a sua solução. E daqui a pouco a gente vai virar essa chave, mas a gente respeita as fases. José, nosso tempo está terminando. Nova Estela Ciência e Debate teve hoje um papo bastante diferente, original. Né? A gente realmente está na parte da ciência, né, as lógicas, os algoritmos, da onde veio Tem tudo muito isso. Né? algoritmo. E hoje a gente foi para outra ponta, a ponta que está aí acontecendo junto à nossa juventude. A gente espera, como eu falei no início, né, que vocês aí representem essas estrelas novas, né, do mundo da tecnologia no Brasil, e que a gente tenha muitos jovens aí aparecendo, produzindo, e que mais uma vez, né, as estrelas iluminem aí e a gente encontre um caminho onde ciência, tecnologia realmente estejam a serviço das pessoas.